Pessoal, vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao nossa aula aqui na comunidade Professor Z. Muito bem, pessoal, nós temos muitas novidades de inteligência artificial acontecendo nos últimos dias. Eu compartilhei algumas com vocês e eu quero aproveitar e compartilhar aqui com mais clareza para vocês. Alguém aqui já está usando o ChatGPT Go? A OpenAI lançou duas novidades importantes nas últimas 2 semanas. Então, o que aconteceu, pessoal? Tem duas novidades. Tem o GPT Atlas, que é o novo navegador da OpenAI. Não instalem no computador de vocês. Primeiro, que ele só funciona para o Mac, inclusive, tá? Não é bom, não funciona. Não, quer dizer, funcionar ele funciona, mas ele é muito ruim. Chrome, se olhar para a navegação, é ainda melhor, porque agora tem o modo IA lá também. Mas tem outra coisa muito boa que foi lançado, que foi o GPT Go. O GPT Go é uma estratégia para você ter um GPT que fique entre o gratuito e o Plus. Então, ele fica aqui no meio. Ele custa $4. Inclusive, eu compartilhei, né? R$39,90, mas, na verdade, eu peguei o número que estava lançando, né, nas mídias, e ele está a $4. Se eu considerar $4 o dólar a 5,60, dá uns R$25, mais ou menos, tá? Um pouquinho menos até que isso, tá? Então, o do Perplexity, Sérgio, também não é bom, eu já testei, tá? Não tá dando certo essas ideias que o pessoal tá lançando. Tá? Tem algumas pessoas que até gostam do Perplexity, falaram que o navegador do Perplexity é melhor que o do GPT. Eu achei os dois ruins, tá? O GPT, então, tem esse GPT mais popular, que é uma versão que não te limita muito, ela tem limites também. Ela já era divulgada, já era usada na Índia, alguns países, na África também, algumas regiões, não todas, estava disponível. Alguns países da Europa também já estavam usando esta ferramenta, tá? O GPT Go. Então, o GPT Go é uma ferramenta. Se você acessar no canto inferior esquerdo na sua conta, você irem fazer upgrade de plano, ele vai aparecer aqui, ó, GPT Go, o Plus e o Pro, tá? Então, são as versões que a gente tem para o pessoal, para uso pessoal, tá? Então, vejam aqui, o GPT Go, ele tem acesso ampliado ao GPT-5. Quem tá no Plus, se você usar o Go, você vai se arrepender à morte, tá? Porque é muito diferente, tá? Muito diferente. Então, aqui, para quem que é o Go? O Go é para quem tá usando o gratuito, tá? E avançar, ter uma ferramenta um pouco melhor, que te bloqueia um pouco menos, que você consegue utilizar um pouquinho melhor a ferramenta. Pessoal, atenção aqui ao que eu vou falar agora, tá? Quem é clientes no Nubank, tá? Por que o GPT Go veio para o Brasil? Porque a Nubank foi atrás deles e a Nubank está fazendo como se fosse uma feira de aquisição de clientes, tá? E também para você ficar mais tempo dentro da Nubank. Dependendo da conta que você tem da Nubank, você pode ter acesso a 1 mês, 3 meses ou 1 ano do GPT Go gratuito, tá? Os alunos, especialmente do ensino superior, inclusive se fala, né, que o Nubank ele é um banco muito de jovens, né, é um banco bem para a geração Z, Y e Z são as gerações que mais acessam o Nubank. Para os alunos de vocês, é uma boa oportunidade. Então, os alunos costumam ter o Nubank, né? Mas quem tem o Nubank, é uma boa oportunidade ir lá na conta de vocês e ver o quanto ele está liberado para vocês, tá? Então, é uma possibilidade vocês verificarem o quanto, né? Se você tem 1 mês, 3 meses ou 1 ano de GPT Go liberado gratuitamente pela sua conta da Nubank, tá? Tem outros bancos, tem outras operadoras que também estão fazendo isso, por exemplo, o Itaú, se eu não me engano, tem com o Perplexity, tem algum que tem com o Perplexity, tá? Então, essa é mais uma novidade do mercado, tá? Mas não só isso, pessoal, nós temos uma outra coisa bem importante, tá? Que são as questões de ética, tá? Até isso eu já abordei, então quem está no nosso programa de formação sabe que isso já está
eles já viram isso aqui, tá? Qual é a minha preocupação hoje com as questões de ética, tá? A Universidade Federal do Ceará lançou, então, na verdade, ele entrou em vigor ainda dia 30 de setembro, tá? Foi publicado aqui a portaria no dia 3 de outubro, mas ela está em vigor desde o dia 30, se vocês olharem ali no descritivo, tá? Falando sobre a questão do uso ético de inteligência artificial. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui na comunidade Professor Z? Porque eu estou ficando extremamente preocupada com as coisas que têm acontecido. Por quê? Recentemente eu conversei com uma psicóloga e essa psicóloga, ela me disse assim, não, eu faço os laudos dos meus clientes no ChatGPT. E aí eu fui perguntar, minha filha, como é que você faz isso? Gente, assim, ó, assustador. Simplesmente colocava os sintomas, as características do paciente e pedia para gerar um laudo de acordo com o padrão que ela tinha lá de laudo. Sem segurança de dados, sem nada. Pior do que isso, é eu ver que está acontecendo muitos cursos de interpretação de exames laboratoriais com inteligência artificial. E aí, o que eu comecei a ver? Ensinando os alunos a pegar o celular, ler um exame e jogar no ChatGPT, num agente personalizado com as normas, né? Sem segurança de dados nenhuma. Médicos fazendo isso também. E aí, a gente entra num estado de muita sensibilidade, porque você pode estar indo na farmácia, o farmacêutico pega a tua receita com teu nome, CPF e algumas informações ali, e ele joga no ChatGPT. Aí você vai no teu médico, ele pega os teus exames e joga no ChatGPT. Olha, você vai no psicólogo para fazer o teu laudo, né? Ou seja ele positivo, negativo, seja ele para alguma finalidade específica, ele joga no ChatGPT. Pessoal, está ficando gravíssimo isso. E nós, como professores, e eu aqui como uma mentora de professores, me sinto na obrigação de falar sobre isso insistentemente. Porque especialmente os professores do ensino superior têm uma obrigação de ensinar isso para os alunos. Pessoal, já não é mais tipo assim, não vou ensinar e seja o que Deus quiser quando o aluno sair. Não, gente. Tá? O teu aluno vai sair lendo exame, o teu aluno vai sair fazendo diagnóstico, tanto de empresas, quanto de exames, quanto do que for, pessoal. Fazendo a parte jurídica, tá? Tudo no ChatGPT. Inclusive, saiu uma notícia nova de que agora o ChatGPT não faz mais terapia, tá? Porque muita gente estava usando. Isso saiu ontem. E também o ChatGPT não dá mais conselho jurídico, tá? Isso está vetado pelo ChatGPT, tá? Eles colocaram ontem, então, essa atualização dentro do chat, tá? E aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Nessa minha preocupação constante de que a gente precisa ensinar isso para os nossos estudantes, independente da área que você atue. E a Universidade Federal do Ceará, ela criou uma nova portaria aqui sobre o uso da inteligência artificial. E aí tem um detalhe muito importante, meus caros, tá? Que essa portaria, ela é muito mais sobre plágio do que sobre inteligência artificial. E aí, vejam, profissionais que, em tese, que escreveram essa portaria, né? Que em tese deveriam dominar o assunto, na verdade, também tem as suas dúvidas, né? O quanto é importante vocês se especializarem, tá, pessoal? Essa portaria fica claro que um trabalho acadêmico da pós-graduação, ele só pode ir para a banca de defesa se ele passar por uma ferramenta anti-plágio. Atenção, gente, pelo amor de Deus. Plágio é uma coisa, o uso de IA é outra coisa, tá? Pelo amor de Deus, de todos os santos e do universo, tá? Porque isso aqui é o mínimo de interpretação que vocês precisam ter por serem profissionais de educação. Plágio é uma coisa, o uso de IA é outra. Plágio, eu estou copiando algo e eu não estou referenciando. E plágio é crime. Plágio é crime. E não deveria ser só reprovação, é crime, tá? Se um aluno tem plágio, ele não deveria ser só reprovado, ele teria que responder por ter plagiado um trabalho, tá? O uso de IA é outra coisa, tá? É claro que se você usar IA sem saber usar IA, a tua chance de plágio é bem maior, tá? Então, tenham clareza sobre isso, tá? Então, essa normativa, essa portaria aqui, ela fala muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa, tá? Então, ela deixa claro, né, que os trabalhos acadêmicos precisam passar por verificação de similaridade e uma ferramenta
né, que regulamenta o uso de IA também dos trabalhos acadêmicos. E aí eles trazem aqui, então, sobre a questão, né, aqui entrou em vigor desde o dia 30, e aqui embaixo eles trazem sobre como pode ou não usar a inteligência artificial, tá? Então, eles indicam que é para suporte, para auxiliar e que deve ser declarado devido ao formulário. E aqui embaixo, pessoal, eles colocam o que é vedado, né? Então, o uso de IA para gerar conteúdo original, interpretações ou análises críticas, redigir seções substantivas, né? Método inédito, testagem, resultado. Pessoal, por que isso aqui não pode ser feito com IA? Aqui é muito mais sobre saber usar IA. Por quê? Aqui eu tenho muita clareza que quem escreveu isso aqui não sabe sobre segurança de dados. Por quê? E aqui me pareceu muito mais o medo de você escrever um método inédito numa ferramenta de IA e esses dados irem para a informação, né? Irem para o banco de dados da inteligência artificial, tá? Porque, para mim, se você usar a inteligência artificial como apoio para a escrita, mas você não usar nos métodos, não faz sentido nenhum, tá? Para mim, realmente não faz sentido nenhum. Aqui tem que saber usar com segurança de dados, tá? E aqui tem uma outra questão, pessoal, que eu ri muito, tá? Fabricar, alterar, manipular ou embelezar dados. Pessoal, isso aqui não precisa de inteligência artificial. Por quê? No meu mestrado, no meu doutorado, eu cansei de ver, mexe aqui, altera aqui, faz só um ajustezinho, não vai mudar nada, tira esse outlier, só mexe um pouquinho aqui, olha, tá vendo? A gente viu que esse é o resultado mesmo, tá? Então, assim, isso aqui já acontece, tá? E aqui diz que não pode gerar resultados por IA, imagens ou gráficos e inserir referências não verificadas ou mascarar plágio, tá? Isso aqui, para mim, isso aqui eu já estou cansada de falar para vocês, tá? Então, existe já isso e é aqui onde eu quero chegar para vocês, na importância que vocês precisam começar a discutir isso dentro das instituições, das escolas, dos espaços aonde vocês estão, tá? Porque não é sobre o uso da IA, é como eu estou empregando inteligência artificial na minha rotina, no meu dia a dia. É isso que importa. E mais importante do que isso, vocês todos que estão aqui têm uma grande oportunidade também de vocês atuarem nesses projetos, na escrita dessas portarias, nos comitês de éticas. Tá? É muito importante, vocês têm uma grande oportunidade. E quem não estiver dominando de verdade inteligência artificial vai perder essas oportunidades, tá? E assim, a minha mãe sempre faz uma fala, né, que o trem só passa uma vez, ou você embarca ou você vai ficar para trás. Então é uma decisão bem clara que eu deixo para vocês e que com certeza eu já tenho muitos professores aqui que já tomaram essa decisão de aprender a utilizar inteligência artificial, tá? É uma preocupação muito grande que eu estou tendo, tá? Muito grande mesmo. Nós já temos alguns documentos, mas nada oficial ainda. Cada instituição vai ter que criar o seu, tá? Claro que no público a gente vai ter que ter uma normativa tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, tá? Mas nas escolas, né? Não vai poder a escola da esquina fazer a sua normativa dentro do município. Imaginem o seu município, tem 20 escolas, cada escola fazer o seu. Não dá, tem que ser uma normativa municipal. Nas escolas estaduais, a mesma coisa, tem que ser algo que venha do Estado, tá? As universidades, as instituições de ensino superior até conseguem fazer algumas coisas com mais autonomia, porque cada uma, às vezes, tem uma linha ou outra, tá? As demais têm que fazer de forma autônoma, precisa ser feito de forma autônoma, tá? Precisa, isso é para ontem, tá? Para ontem, e vocês podem encabeçar esses projetos,